coisas ruins acontecem com pessoas boas? Provavelmente você, assim como eu, já fez essa pergunta pelo menos alguma vez na vida. Vamos conversar sobre isso? Por que será que pessoas boas acabam enfrentando dores tão grandes? E como transformar isso em força, crescimento e aprendizado? É importante a gente não esquecer que a vida é sim injusta. É dolorido a gente pensar isso, até pode dar um certo questionamento sobre viver. Para que eu vou viver se a vida é injusta? Porque é muito verdade que as coisas, elas não acontecem da forma que a gente merece. Então, eu mereço isso, então isso vai acontecer. Então, eu sou uma pessoa boa, então só vão acontecer coisas boas comigo. Eu sou uma pessoa ruim, só vai acontecer coisas ruins comigo. A gente sabe que não é assim. As coisas não acontecem por merecimento. Elas acontecem porque acontecem. O mundo, a vida, as pessoas, elas não distribuem coisas boas baseadas no caráter das pessoas. Se assim fosse, a gente não teria as desigualdades que a gente tem, os problemas de relacionamento que a gente tem, as questões difíceis da vida. Então, seriam separados por pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas boas, elas não sofrem por serem boas. Elas sofrem, têm dores, têm traumas, porque as coisas ruins, o mal, atravessa o caminho delas, não tem jeito. E aí, se a gente espera justiça numa realidade que a gente vive que é injusta, é um convite à frustração. Se a gente começa a ter esse olhar sobre as dores que a gente tem, os traumas que a gente carrega, as coisas ruins que a gente já viveu, por questão de justiça ou de merecimento, a gente sempre vai se frustrar. Você, uma pessoa boa, que faz o bem, que procura ser uma pessoa boa, que faz as coisas da melhor forma possível, quando acontece alguma coisa ruim com você, se você tem esse olhar sobre aquilo que você está vivendo, porque você não merecia viver aquilo, a forma que você vai lidar com essa dor muito mais vai potencializar o seu sofrimento do que te ajudar a sair dele. É claro que quando a gente está passando por um momento difícil de dor, a gente se indigna, se revolta, se questiona, fica com raiva do mundo, de tudo, de todos. Mas se você olha para as coisas que você está vivendo com esse olhar de que eu não merecia isso, isso é injusto, só com esse olhar, você vai dificultar o seu processo de cura, de remissão, de sair disso, de mudar de vida, de situação. Porque te coloca num lugar de impotência. Porque vamos falar assim, que se a vida é injusta, se o mundo é injusto, se as coisas que acontecem são injustas, você perde total autonomia. É como se você não pudesse fazer mais nada, porque você está vivendo num ambiente assim, e aí você vai ficar refém daquilo. E não é assim que funciona, não precisa ser assim que funciona. Porque você vai crescer com tudo que você vai passar na vida. Mesmo você sendo uma pessoa boa e vivendo injustiças, vivendo coisas que você não merecia viver, se você olha para essa dor que você está vivendo, para as coisas ruins que aconteceram, ou que já aconteceram, ou que estão acontecendo agora, você é capaz de se tornar uma pessoa melhor ainda. Essa dor, ela pode potencializar esse lado bom seu. É claro que muitas vezes, e não é incomum isso acontecer, quando acontece alguma tragédia, alguma coisa ruim, a pessoa, ela se endurece, a pessoa, ela fica revoltada, fica chateada, fica descrente da vida, do mundo, e aí ela cai num modo de viver muito pior. Claro que as coisas que acontecem, as dores, as vivências, elas podem sim ir minando a gente, como se ela fosse destruindo a gente internamente, mas a depender de como que você reage a tudo isso, como que você lida com tudo isso, isso pode ser transformador para você. A gente sempre vai poder escolher qual o caminho que a gente vai levar apesar daquilo que a gente está vivendo. Porque cada dor que a gente vive, cada situação, ela traz consigo uma lição escondida, que a gente às vezes tem dificuldade, como eu falei no vídeo anterior, de conseguir entender o que está acontecendo, mas traz sim uma lição para a sua vida como um todo. O sofrimento, ele pode ser um professor muito duro, ele pode ensinar coisas pra gente de uma forma muito dura. Outro dia uma paciente falou isso pra mim: poxa, mas eu precisava aprender desse jeito? Não podia ser de um jeito mais leve, mais tranquilo? Claro, a gente sempre vai perguntar isso. Mas quem passa pela dor, pelo caos, pelo sofrimento com o coração limpo, apesar de toda a dor, sai muito mais forte, sai muito mais evoluído, sai muito mais consciente daquilo. Se você não se endurece nesse sentido, você é capaz de sair dessa situação toda ainda sendo uma pessoa boa e, como eu falei, potencializar isso ainda mais. Eu falo muito aqui, já fiz vídeos sobre isso, a questão da ingratidão.
Então você é uma pessoa boa, que faz pelo outro, que ajuda, e aí você recebe ingratidão, você recebe traição em troca. Qual que é a tendência? É a pessoa não querer saber, nunca mais fazer e privar esse lado dela. Então eu não vou ser mais uma pessoa boa que vai ajudar, claro. A gente sempre vai precisar saber o limite das coisas, ponderar, saber falar não é super importante. Mas essas dores que acontecem com você, que isso não tire a sua essência. Se você é uma pessoa boa, que faz pelo outro, que ajude, que você então encontre as pessoas certas para ajudar, que você não deixe esse seu lado ser destruído. Porque quando a gente fala de coisas ruins, qual que é a intenção? Que essas coisas ruins, elas vão se espalhando, os problemas, as dores, as situações, e aí as pessoas vão perdendo quem elas realmente são. Eu já vi muitas histórias assim de pessoas, pacientes que falam assim, eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fiz pelos outros e agora, por conta de tudo que já aconteceu, eu não confio mais em ninguém, eu não ajudo mais. Só que no fundo, aquilo traz uma dor. Porque é da essência da pessoa ser aquela pessoa que faz pelo outro, que ajuda, que tem uma entrega, porque isso dá sentido à vida. Você fazer pelo outro dá muito sentido à vida, mas ela não consegue exercer esse sentido na vida dela porque ela está endurecida pelas coisas ruins que aconteceram com ela. Então, a ideia não é que você deixe de ser quem você é, mas que você saiba direcionar e consiga direcionar de uma forma melhor. Pode ser que a pessoa que você ajudou, que foi ingrata, ela não mereça aquilo, ela não deveria receber aquilo de você, mas outras pessoas podem ser diferentes. Então, quando a gente entende que muitas das coisas ruins que acontecem com pessoas boas diz muito mais sobre o outro do que você mesmo, você não se perde, você não deixa de ser quem você é por conta de como as pessoas reagem a você, né? Sartre fala muito isso, eu gosto muito dessa frase, que diz assim que muito mais importante do que o mundo faz com a gente é o que a gente faz com as coisas que o mundo faz com a gente. O mundo, as pessoas, enfim. O que significa isso? É claro que as coisas ruins que acontecem com você são importantes, são válidas, têm um valor pela sua própria história, mas muito mais importante vai ser o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com as coisas ruins que aconteceram na sua vida? Você sendo uma pessoa boa, o que você vai fazer com isso vai dizer o caminho que você vai trilhar na sua vida. Então que você não perca a sua essência por conta da injustiça do mundo, da vida, dos outros, que ainda sendo uma pessoa boa, que isso não se perca em você por conta das coisas ruins que te acontecem. Por isso, não deixe que a dor apague a sua luz. Sofrer é inevitável, não tem jeito. Na logoterapia a gente chama de tríade trágica, eu sempre falo aqui, né? Dor, morte e culpa. A gente vai passar por esses três caminhos inevitavelmente. Eu vou, você vai, todos nós vamos. Mas é importante saber que o sofrimento ele só vai ser prolongado se você ficar focado nele, só olhando para esse sofrimento. Então se você olha para o seu sofrimento de uma forma fixada ali, muito só olhando para aquilo, aquilo vai só se prolongar. Claro que é difícil focar nas coisas boas quando as coisas ruins estão acontecendo, mas você tem esse poder de fazer isso, trazer isso à consciência nas coisas boas, nas boas ações que você faz, no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento. Então, se foca muito mais nisso. Não é viver, como eu falo assim, no mundo de Alice, aquela coisa de tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não vou olhar para o negativo, porque isso também é prejudicial. A gente minimamente tem que ter uma consciência da realidade. Mas, se você foca muito mais nas coisas boas, no positivo, você não se endurece, você não fica tão incrédulo com as coisas por conta da injustiça da vida. Você segue, né, a sua trajetória. Eu sempre falo assim, se a gente quer mudar o mundo, mudar os outros, mudar a pessoa que vive com você, antes, olha para você. Faça por você, não deixe de ser quem você é por conta das coisas externas que acontecem. Então, continue sendo essa pessoa boa que você é, mesmo no mundo difícil, cruel, em que as pessoas estão tendo dificuldade de lidar umas com as outras, mas continue sendo você, não perca a sua essência por conta do externo. Porque quando você muda o interno, é muito provável que o externo, pelo menos nos lugares que você vai, isso tem uma dinâmica diferente. Tem uma frase que diz assim que se você está num lugar escuro, presta atenção que a luz pode ser você. Você vai para um lugar ali, um ambiente tóxico, uma família disfuncional, você pode ser essa pessoa que vai trazer a luz. E aí eu sempre falo assim, não no sentido que é sua obrigação
fazer pelos outros, que você que tem que cuidar dessa família e manter tudo de pé, não nessa intenção difícil, às vezes até em detrimento de você mesmo. Tem muitas pessoas que fazem isso, se sentem responsáveis pelo bem-estar de todo mundo. Não é nesse sentido, porque quando você olha para você e você se cuida, isso vai emanar de você, vai ser uma coisa de dentro para fora, não de fora para dentro. Então que você permaneça sendo essa pessoa que você é, mesmo diante de todas as dificuldades que cercam a gente. E por isso que eu faço esses vídeos aqui, porque eu acredito que todo mundo pode fazer esse processo de se olhar, de não se perder de si, mas para não se perder de si, primeiro você precisa entender quem você é, conhecer quem você é, quais são os seus valores, quais são as coisas que você pode melhorar, quais são as coisas que não estão legal na sua vida. Então, se você tem esse entendimento, essa autoconsciência de si mesmo, tudo fica mais claro para você. Para te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse processo, eu criei o Encontre-se, que é uma jornada de autoconhecimento. São vários vídeos gravados, mais profundos ainda que esses aqui do YouTube. Nada difícil, nada técnico, muito simples. É um bate-papo aqui para você se entender e se conhecer um pouquinho mais. Se você tiver interesse em se aprofundar ainda mais nesse processo, no primeiro comentário desse vídeo aqui tem um link, é o meu comentário com o link, você clica lá e aí vai aparecer um outro vídeo para você explicando como que funciona o encontro. Se fizer sentido para você, você entra lá e entra nesse processo junto comigo. O título desse vídeo aqui não deixa de ser um paradoxo. Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para você também, muito interessante, sobre vários paradoxos, várias coisas que a gente fala assim, uma coisa contrária à outra e que tem um sentido psicológico por trás. É muito legal esse vídeo porque são pequenas frases que a gente às vezes fala assim, não entende bem, mas quando a gente tem esse entendimento, tudo fica mais claro. A hora que ele aparecer aqui, esse cardzinho, você clica que ele vai te direcionar direto para esse outro vídeo. Muitas pessoas têm me pedido aqui para apoiar o meu canal. Como é que fazem para apoiar esse meu trabalho aqui? Muitas pessoas falam, ai, por favor, não pare, tá sendo muito bom, tá me ajudando muito no meu processo de autoconhecimento, e eu fico muito feliz de contribuir positivamente para a sua vida. Tem um botãozinho aqui escrito Seja Membro, clica lá, você pode apoiar o meu canal, tem toda a explicação lá para você, ver direitinho o que funciona para você, e se você quiser me ajudar aqui nesse meu trabalho, é só você clicar e se tornar um membro especial aqui do meu canal. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!